Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a jornalista Raquel Sabino. Ela começou a sua carreira no jornalismo e na comunicação de moda na sua cidade natal, Brasília, e inclusive já escreveu para as colunas de moda, beleza e lifestyle do Correio Brasiliense. E em 2021 ela se mudou para a Inglaterra para fazer mestrado em jornalismo de moda, meu sonho, gente, no London College of Fashion. Ela já entrevistou grandes nomes da moda brasileira como Costanza Pascolato, Consuelo Blocker, André Carvalhal, Cris Guerra, Glória Calil e vários outros. Atualmente, ela divide seu tempo entre o mestrado, a vida de freelancer e comunicação de moda e estilo e também escreve para a Fração Gallery Magazine. Então, se você tem interesse por comunicação de moda, jornalismo e vida em Londres, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Raquel. Raquel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilers? Oi, Mari, obrigada. Eu que agradeço. Imagina, arrasou na introdução. Eu tô me sentindo muito assim, famosa, sabe? Ai, muito chique. Meu primeiro podcast. Eu tô muito honrada de participar. E é isso. Oi, mochilers. Eu sou a Raquel. Estou aqui de Londres conversando com a Mari, que tá no Canadá. Então a gente tá aqui num fuso horário. E é isso. Tô animada pra nossa conversa. Ai, muito obrigada. Tô muito feliz que você aceitou o meu convite. E então começa contando pra gente como é que é o dia a dia aí de uma jovem imigrante, jovem estudante de mestrado em Londres. O que tu anda fazendo aí tudo nessa cidade maravilhosa, uma das capitais da moda aí, né? É isso. Olha, eu vou te dizer que é uma loucura, assim, sabe? Eu tenho lido bastante sobre a não romantização da vida do imigrante, Sim. principalmente para quem estuda ou trabalha com moda, assim. Eu acho que, nossa, tá sendo uma experiência muito maluca e intensa ao mesmo tempo. Mas o que eu ando fazendo atualmente, eu tô focando na minha pesquisa, que eu tô terminando meu mestrado em novembro já. Então, o período de aulas já terminou, de aulas presenciais. E meu curso é muito que eles falam que é self-led, né? Que é muito independente, é você com seus estudos, né? Independent studying. Então, por enquanto, tô eu e eu mesma fazendo bastante leitura, pesquisa, para, enfim, terminar tudo até novembro. E escrevendo, trabalhando, tenho alguns freelas no Brasil e também fazendo bico em restaurante. O que eu nunca fiz antes, está sendo uma experiência, assim, esse summer job que eu peguei agora entre julho e agosto. Tá sendo uma experiência bem legal, mas que é isso, é uma coisa completamente diferente do que eu já tinha feito. Mas quando a gente muda pra fora é isso, a gente vive novas coisas, a gente se mete em qualquer lugar. E Uma eu acho correria. que acrescenta muito, né? Enfim. Então é basicamente isso. Estudando e trabalhando. É só o que eu faço. Sim, eu lembro que quando eu estudava moda no Brasil, eu comecei a estudar moda já no ensino médio, fazendo curso técnico de moda no Senai. E, e eu tinha muito preconceito, assim, com trabalhar em coisas que não eram da área, sabe? Eu até, mesmo assim, por exemplo, ser vendedora de loja, eu não queria ser. Eu já queria trabalhar chegando na criação, sabe? E aí, quando tu se muda pra fora, e aí tu pensa, cara, que besteira eu pensar isso, gente, pelo amor de Deus. E aí tu vai, assim, tendo vergonha de alguns pensamentos que tu tinha quando você tava, né, nessa outra experiência. E Exato. é muito enriquecedor, assim. Eu acho que é muito válido pra toda pessoa que vai morar fora ter uma experiência dessa pra saber se colocar no lugar do outro, né? E, nossa, hoje em dia, minha cabeça, assim, evoluiu muito nesse quesito, sabe? Muito. E eu acho que é uma coisa muito cultural do brasileiro, sabe, Mari? Pensar isso, porque o brasileiro, no geral, ele não valoriza esse tipo de trabalho. E eu acho que é, é isso, a gente sai da faculdade querendo chegar no topo, sabe? A gente sai da faculdade de jornalismo querendo ser Fátima Bernardes. Então eu acho que essas experiências, elas, enfim, qualquer tipo de trabalho é digno, qualquer tipo de trabalho enriquece a gente. E para mim, o que tá sendo mais interessante é que, assim, eu sou garçonete, né? Faz tudo. Tipo, levo o pedido, pego o pedido,
limpo, faço absolutamente tudo. E aí, a minha cabeça, ela funciona assim. Quando eu comecei, eu tava meio perdida ainda, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu ficava olhando para os clientes do restaurante que estavam entrando e eu começava a criar histórias na minha cabeça. Então, tipo assim, o que Adoro. esse cara faz, né? Porque eu amo, primeiro que eu amo sentar no restaurante e inventar histórias sobre as outras pessoas. Eu não sei se você já é tipo um jogo, assim, eu gosto de brincar muito isso com as minhas amigas e a gente fica inventando a vida das pessoas. Os anônimos, assim, e eu adoro, tipo, imaginar o que aquela pessoa faz. Então, nas primeiras semanas eu ficava, gente, mas aquele velhinho, ele vem toda semana aqui. O que será que ele faz? Né? Então, enfim, eu sou muito curiosa nesse sentido, e aí eu acho que tá sendo exaustivo fisicamente, mas pra minha criatividade e pra minha cabeça, até vida emocional, assim, tá sendo muito bom, porque é um momento que eu me distraio. Eu trabalho, tô ganhando dinheiro, mas eu também tô inventando história na minha cabeça, sabe? Eu me divirto, assim. Isso que tu falou agora me lembrou um pouco daquela série Mad Men, que eu amo, das minhas séries favoritas. E ele é publicitário, né? Eu cria as campanhas lá de marketing dos anos 50. Não sei se talvez algumas pessoas aqui não assistiram essa série, mas basicamente é isso. Se passa nos anos 50, 60, 70. A série é de um publicitário, de uma agência de publicidade, que cria campanhas para essas décadas, né? E aí ele sempre, o personagem principal, ele sempre sai do escritório para viver experiências e trazer pro trabalho dele. Então, tudo que se passa na vida dele, desde a família dele, perfeita, lá de subúrbio, casada com a mulher modelo, até as amantes, tá? Não tô falando que tem que sair por aí fazendo amante, né? Tendo amante, mas enfim, vocês entendem o que eu tô falando. Ele sempre tenta viver as experiências pra aplicar no trabalho dele. E queria saber, assim, o pessoal geralmente conversa com a galera ou eles são mais fechados ou depende? Você Os fala no restaurante. clientes. Ah, tá. No Isso, aham. restaurante. Então, Você confirma as histórias que estão na tua cabeça ou não? cara, às vezes eu confirmo, e o mais legal é que, assim, eu saio de lá cheia de crônica, assim, na minha cabeça, sabe? Eu olho pro cliente e falo, rende uma crônica isso aqui. Mas, normalmente, 80%, assim, dos clientes são legais, assim, são tranquilos. Uhum. 10% são bem legais, puxam papo com você, enfim, tipo, né? Dão a tip ali, a gorjetinha e tal. E 10% eu diria são meio problemáticos, assim. É aquela pessoa que pra tudo tá ruim, sabe? Tipo, anteontem a gente serviu o vinho e aí, não, o vinho tá muito quente. Manda voltar, não quero vinho quente. Aí tem um cheeseboard, né? Que é uma tábua de queijo. Ah, mas não vem pão. Não, tipo, não vem pão. É só o queijo. E aí, tipo assim, sabe? Nunca tá bom. Então, sempre tem esses, mas aí você releva e, enfim. Sempre tem gente meio maluca no mundo também. Você tem que aprender a lidar com isso. Mas teve uma história engraçada, assim, engraçada, fofa até. Que eu fui levar conta, né? A maquininha do cartão e tal, para duas meninas. E elas eram mais ou menos assim, da minha idade, um pouco mais velhas. E elas falavam espanhol. E aí elas olharam pra mim e falaram... Eu não tinha atendido elas o tempo inteiro, sabe? Eu só fui levar conta. Aí elas olharam pra mim e falaram assim... Você é da Espanha? Porque normalmente o povo acha que eu sou espanhola. Eles nunca chutam brasileira. Eu falei, não, eu sou brasileira. Elas, nossa, você parece muito e tal. Tem cara de latina mesmo, enfim. E a gente começou a conversar... Aí ela, porque ela nasceu na Itália, mas a gente mora na Espanha há muito tempo, estamos passando férias em Londres, enfim, começou o papo. E o local que eu trabalho, assim, ele tá virando bem turístico, porque é uma galeria a céu aberto, então tá bem bombadinha, sabe? É um público bem pessoal bonito, descolado e tal. Ainda mais no verão, né? Ainda mais no esses verão. Périos, né? Esses lugares abertos, nossa, o pessoal fica viciado. Todo mundo chega lá e a gente, enfim, serve muito drink e... Enfim, chove de gente. E aí aí quando eu falei que eu era brasileira, aí ela falou assim: você sabe que tem uma palavra em português que eu adoro e que a gente não consegue traduzir. Aí eu falei, qual é? Aí ela, saudade. Nossa! Aí eu falei, só faltava, eu falei assim, ai, eu também. Sabe assim? Quase comecei a chorar na frente da cliente. Ela falou, eu amo português, eu acho uma língua linda. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que concordar com você, porque
português é uma das lindas, a língua portuguesa é uma das línguas mais lindas que existem, e tem palavras mesmo que a gente não consegue traduzir. E aí foi muito legal, porque às vezes você tem essa troca, né, com o cliente, e é algo que eu nunca imaginaria fazendo, né, porque é que nem você falou no início, assim, você já quer chegar atuando, então eu já queria chegar, Exato. antes de eu aceitar esse trabalho, de eu pegar esse trabalho, eu pensei, não faz mais sentido eu trabalhar em loja, por exemplo, né, para eu ter contato ali, ficar por dentro, para pelo menos ver o que as fast fashion estão copiando das passarelas, né, Sim, para sim, ter sim. contato com tecido, enfim, continuar na moda e sair da comunicação, mas ir pro varejo. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu nunca vou ter outra oportunidade dessa na vida, sabe? E eu acho que muda muito o jeito como você, por exemplo, o jeito que eu chego hoje num restaurante é completamente diferente do jeito que eu chegava, assim. Não Com querendo, certeza. tipo assim, dizendo que eu, né, maltratava as pessoas, não isso. Sim. Mas é porque você olha de uma forma diferente. Tipo, se você não tem um atendimento 100%, beleza, talvez seja porque o atendimento seja ruim mesmo. Ou talvez seja porque a pessoa não tá num dia bom. Simples assim. Sim, Como eu exato, já exato. estive num dia ruim e eu tinha que atender o cliente, entendeu? Então eu acho que é isso que nem você falou, assim, são trabalhos que te ensinam a se colocar no lugar do outro e te acrescentam muito, assim, como pessoa, sabe? Bom, agora vamos voltar então um pouquinho para tua história lá do início. Conta pra gente as coisas mais impactantes, mais importantes da tua vida que te fizeram chegar onde você tá hoje. Como que você escolheu jornalismo? Você tinha pensado em fazer faculdade de moda antes? Como é que foi a escolha da faculdade que você foi fazer? Então, eu sempre me interessei por moda, assim, pela área mais criativa, desde quando eu era criança, assim, pré-adolescente. Mas eu pensava em fazer design de moda, né? Criação mesmo. Então, durante um tempo eu fiquei na minha cabeça que eu queria ser estilista. E aí minha mãe até me colocou quando eu tinha 14 anos, ou antes, me colocou num curso de desenho. E eu amei, porque eu sempre fui boa com trabalhos manuais, enfim, e adorava desenhar. Só que depois que eu terminei o curso, eu fiquei, cara, eu não sei se eu quero criar. Eu acho que eu quero falar sobre isso, sabe? Eu acho que, enfim. E aí eu fiquei também numa dúvida, porque em Brasília só tem até hoje um curso de design de moda. Só que era um curso tecnólogo, não era um curso superior. Era uma faculdade particular e eu tinha interesse em entrar para federal, eu também não tava pensando em me mudar, ir para São Paulo, tipo, era uma coisa. Eu sempre tive esse negócio, Mari, de estudar no Brasil e depois me especializar fora. Então eu sempre tive Hum, isso na minha cabeça, tanto que eu não fiz intercâmbios mais longos durante o meu curso na faculdade, porque eu queria morar fora depois. É, Enfim, aí eu fiquei pensando até. E aí o jornalismo foi meio que uma ideia assim dos meus pais. Normalmente o adolescente, o jovem ali, quando tá pra tomar as decisões da vida, ele não quer a opinião dos pais, mas enfim, eu honro muito meus pais por isso, porque eles me guiaram muito nesse sentido, sim. sabe? Mas é que assim, jornalismo é uma sugestão totalmente atípica, né, de pais da geração, né, dos nossos pais Super, darem. Ou eles vão super. falar, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser, sei lá, farmacêutico. É raro, né, falar pra você ir pra uma área criativa. Não, e você sabe que eu tive essa conversa com meu pai e a dúvida era justamente essa. Eu lembro direitinho do dia, a gente tava no shopping e eu tava prestes, assim, eu tava bem nas vésperas de ter que escolher o que prestar, né, no vestibular. E aí eu virei e falei, pai, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu presto medicina, eu não sei se eu presto pra jornalismo. Eu não sei se eu quero ser médica, eu não sei se eu quero ser jornalista. E aí, tipo, duas coisas distintas, né? E aí meu pai virou pra mim e ele falou assim: Eu acho que você devia fazer jornalismo. O que era, tipo assim, completamente contrário do que se esperava de um pai, né? Tipo assim, porque eu tinha família falando: Olha, Raquel, médico nunca tá desempregado, tá? Tem um bando de jornalista desempregado aí, você que escolhe. Era uma pressão, e é uma pressão que a gente sofre nessa época da vida, que é assim: se você escolher errado, já era, né? E eu ficava, gente, mas é mesmo, se eu for médica, então eu não vou estar desempregada, eu vou ganhar bem e tal, não sei o quê. Sim. Mas jornalista a gente corre esse risco. E aí meu pai falou isso, eu acho que você devia ser jornalista porque eu acho que é mais sua cara, eu acho que você vai estar mais feliz. Você não tem que fazer escolha só por causa do dinheiro ou só porque as pessoas estão te dizendo pra fazer.
Eu acho que isso, você é uma comunicadora, você gosta de escrever. Eu puxei essa questão da escrita e da língua portuguesa, eu puxei muito do meu pai, que ele sempre foi professor de português, ele não atua na área, já atuou durante muitos anos, mas eu e meu pai, assim, a gente é completamente da escrita, né, de humanas, e minha mãe e minha irmã completamente de exatas e números e, enfim, estatísticas. Então, e aí foi isso. E aí eu falei, cara, faz sentido. E aí minha mãe falou, eu acho também melhor você tentar jornalismo ou algum curso com um leque maior. E aí depois você se especializa em moda. Sabe? Porque se no meio do caminho você quiser mudar, você tem um espaço. Se você não quiser mais falar sobre moda, você consegue falar sobre outra coisa. E tá tudo bem, mas abre o leque nesse início e depois você nicha. E foram os conselhos, assim, mais sábios que eu poderia ter tido nesse período de decisão. E aí eu passei pra UNB, eu cheguei a prestar vestibular de medicina. Você tem noção? Nossa! Numa faculdade particular em Brasília, assim, tipo, meio que só de teste, mas cheguei a prestar, não passei. E aí fui fazer jornalismo na UNB e me encontrei, assim, mas eu me encontrei porque eu já tinha muito a moda na minha cabeça, sabe? Eu já sabia, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria escrever sobre coisas mais leves. Era outro tipo de linguagem. Eu nunca me vi cobrindo crime, né? Tipo, buraco de rua. Eu falo até hoje, eu falei, não me manda pra rua, que eu não sei fazer. Sabe? Eu sei improvisar live, eu sei improvisar várias coisas, mas assim, não me bota pra cobrir crime, assassinato ou essas coisas, porque eu não sei lidar, eu me envolvo muito. E uma das experiências, quando eu entrei no Correio Brasiliense, por exemplo, eu comecei em cultura, o que já era mais leve, né? São assuntos mais soft news, né? Que no jornalismo a gente fala soft news e hard news. No E Brasil também aí, se fala esses termos? também. Ah, interessante A saber. gente aprende na faculdade, né? De soft e de hard, então eu sempre quis ir pro soft. E aí eu lembro que teve um cantor, alguém conhecido em Brasília, que tinha morrido num acidente de carro. E o editor me colocou pra fazer a nota. E aí era um negócio quente, assim, tipo, era 4 da tarde, eu já tinha que fazer, porque o jornal ia fechar no fim da tarde, então, aquela correria, liga pra família, a gente precisa de umas aspas dos familiares, e eu, tipo assim, gente, eu vou ligar, o cara acabou de morrer, tipo, você quer que eu ligue pra família pra o quê? E aí? Né? O que você quer que eles falem? Tipo assim, e eu achei daquilo de tanta insensibilidade e se repetia todos os dias. E eu sei que, lógico, tem que reportar, né? Tem que falar ali, mas eu não conseguia lidar com aquela situação de uma forma, tipo, normal. E aí eu tentava ligar e a pessoa não queria falar comigo, obviamente, porque ela tinha acabado, se eu não me engano, era mulher do cara que tinha morrido e ela não queria ligar. Tipo, cara, ela acabou de ficar viúva, ela tá em choque, como é que eu vou falar? E isso até, assim, de certa forma, faz com que as pessoas tenham uma imagem negativa de jornalistas, né? Exato, Porque aí exato. é aquela coisa, um dia ela tá no jornal falando sobre um crime e aí 30 segundos depois vira a cara pra outra câmera, sorri e fala de um outro assunto, né? É uma E é um coisa que a gente trabalho ouve muito. difícil, assim, não Uhum. falando que jornalistas são insensíveis nem nada. Não, 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 é pelo contrário. pelo contrário, assim, eu acho que você tem que ter muito sangue frio, assim, Exato. pra você conseguir lidar com esse tipo de notícia. E eu percebi que eu não ia ter. Era uma coisa, assim, que eu não conseguiria lidar. E principalmente com política. Eu fiz jornalismo político na faculdade, né, como matéria. E eu falei pra professora, eu falei assim, olha, desculpa, mas eu tô aqui só pra cumprir crédito, porque eu não entendo nada. Meus pais trabalharam, tipo assim, né, serviço público, Sim. com políticos o tempo inteiro, então eu cresci nesse ambiente. Eu não suporto, tipo, esse assunto, então assim, eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra me formar. É um alívio ouvir isso, porque vou compartilhar contigo uma história engraçada que é bem parecida com isso que você tá falando. Desde pequena não, assim, quando tava começando a escolher qual curso que eu ia fazer na faculdade e tal, eu pensei, eu vou fazer jornalismo também, porque eu quero ser jornalista de moda. Eu vou começar o curso técnico de moda no Senai, pra eu aprender sobre moda, e aí a faculdade eu faço de jornalismo.
No fim das contas, eu acabei gostando da parte criativa, assim, bem o contrário da tua história, né? Gostei de criar, não esperava que eu fosse gostar de criar. E acabei seguindo com a faculdade de moda e desisti do jornalismo no meio do caminho. Mas eu sempre penso, assim, que uma das coisas que me fizeram cair na real, que talvez eu não devesse fazer jornalismo, foi quando um vizinho meu me trouxe um jornal de política. E porque ele descobriu que eu queria fazer jornalismo, ele falou: pega esse jornal aqui, ó, e lê esse jornal, porque se quer fazer jornalismo é importante, não sei o quê. E aí eu falei, cara, não quero ler. Se eu tiver que fazer jornalismo e ficar lendo essas coisas de políticas, coisas chatas, eu não quero. E aí é um alívio ouvir você falando, né? Que não precisa. Você talvez vai ter algumas matérias lá que você vai ter que aprender. Eu acho que também é importante ter algum Super. repertório de política, né? De um contexto político pra moda. Mas se você não quiser se aprofundar nessas hard news, que agora eu aprendi isso, não precisa, gente. E se você quiser fazer jornalismo de moda, né? Pra quem tá ouvindo aqui agora, que legal, cara. Que alívio ouvir isso. Não, e assim, Mari, e é justamente isso que você falou. O jornalista, ele precisa saber escrever sobre tudo. Inclusive, eu recomendo, tem pessoas que, enfim, que são meus mentores, que já foram meus chefes também, que recomendam isso. Você saber escrever sobre tudo. Então, assim, não é porque eu quero escrever sobre moda que eu vou escrever só sobre moda, até porque moda é um assunto interdisciplinar. Então, você precisa ter noção de outras áreas para escrever sobre moda. Então, você precisa ter um background, seja qual for ele, em política, em economia, em sociologia, em antropologia, em cinema, em arte, em música, porque é um texto que ele vai pegando referências de fora e você costura. Não é um texto fácil de fazer. Eu ainda tô aprendendo, por mais que iniciei ali e tal, tô há 5 anos direto escrevendo sobre isso, mas eu ainda erro muito e aprendo todos os dias, porque são referências de todos os lados que você tem que pegar, entender, traduzir e colocar ali, sabe? Mas eu tenho até uma prima que é jornalista, ela é jornalista política, e ela disse assim, eu fiz um curso com ela de escrita, e ela falou assim, se você quer escrever sobre moda, escreva sobre economia, pelo menos algumas vezes na sua vida. Porque o jeito que você vai escrever sobre economia vai ser diferente do cara que é especializado em economia. Pode ser um jeito muito mais simples, muito mais fácil das pessoas entenderem. Então, teste também, né? E eu lembro que essa minha professora de jornalismo político, que eu já cheguei falando assim, ó, tô aqui pra cumprir crédito, ela falou, não, tudo bem, mas assim, o que você quer? Você não quer política, mas o que você quer? Eu falei, eu quero moda. Ela falou, tá bom. Então, todos os trabalhos dessa disciplina, você vai falar sobre moda. Só que você vai ter que colocar política no meio. Eu quero uns textos um pouquinho mais, assim, elaborados. Eu quero política e moda. O que você consegue fazer? Ela só fez isso comigo na turma, porque o resto tava todo mundo, né? Indo pra Folha, indo pra Reuters, indo pra Estadão, enfim, indo pra Globo. E já fazendo estágio, e eu lá, né? Tipo assim, não quero nada disso. E ela falou assim, vambora. Tipo, todos os seus trabalhos finais durante esse semestre, você vai escrever um texto que envolva política e moda. Foi um dos melhores semestres que eu já tive. E ela, assim, foi uma professora maravilhosa, porque ela não chegou me podando, sabe? Eu acho que tem muito isso na academia e em vários lugares que a gente já chega também no mercado de trabalho, a pessoa vai te podando. Ah, você não quer isso? Vai ter que aprender a fazer. Ela, não, cara, eu lembro que era até na época do processo do Lula, enfim, segunda instância, um monte de coisa que a gente tava estudando. Eu tive que fazer trabalho sobre aquilo, mas ela, enfim, me colocando, tentando puxar a moda ali dentro de mim, e ela me dava feedback, ela corrigia meu texto. Então, eu acho que é isso, assim, a gente conseguir colocar a moda dentro de todos os espectros, enfim. Realmente, eu entrevistei a Lívia Pinent, que é uma antropóloga, né? Ela faz pesquisa de moda, e ela comentou isso, que durante a faculdade ela queria trazer a moda para dentro da antropologia, mas alguns professores tinham preconceito e falavam que não tinha espaço para moda dentro da antropologia, que o design o design beleza é reconhecido como, sei lá, uma cadeira, mas a moda não. E é interessante mesmo, como você falou, que essa professora te deu espaço, né? E também é muito de você falar
abrir a boca pra falar que tava descontente, o que você gostaria de fazer. Então, acho muito importante, assim, uma coisa que eu aprendi com vários outros entrevistados também, é que às vezes a gente segura alguma coisa e não fala, e acaba não conseguindo alguma coisa só porque não falou, não expressou o que você estava sentindo, né? Então, acho que foi Exato. muita coragem sua também e sinceridade de chegar e falar o que você queria fazer pra melhorar a tua vida, né? Pra fazer um pouco mais leve esse processo de faculdade, que já é uma coisa bem pesada, né? Essa vida de universitário. Não, super. E assim, não só. Mesmo que eu quisesse, né, mudar de ramo depois, enfim, eu acho que a gente tá ali pra aprender e tentar fazer da nossa experiência universitária, né, 100%, aproveitar o máximo que a gente puder. Vamos falar agora sobre o seu mestrado, como é que foi para aplicar? Você já me contou aí que você sempre teve esse sonho de fazer uma especialização fora do Brasil. Como que foi para aplicar para o mestrado e se você chegou a considerar outras universidades ou focou só no London College of Fashion? Para aplicar para o mestrado foi basicamente assim, eu já tinha a London College of Fashion, na verdade a UAL, né, a University of Arts como faculdade assim principal, como meu destino assim. Então eu cheguei a dar uma pesquisada em Nova York, tanto para Columbia, que não tinha nada a ver com moda, mas tinha curso de jornalismo, eu cogitei. Pensei também em Milão, Paris, enfim, outras cidades da Europa, outras faculdades por ali. Mas eu já conheci algumas pessoas que já tinham feito o UAL e eu acho que eu meio que. Não é que eu foquei na universidade, mas eu tomei como que seria talvez uma decisão certa pra mim, por três motivos principais. Primeiro, por causa da língua, eu não queria chegar num lugar que eu teria que aprender a língua fluentemente, né, pra, enfim, conseguir me adaptar. Então, por mais que a maioria dos cursos sejam em inglês, ainda mais na Itália, em Paris, enfim, no dia a dia ali você tem que aprender, né? E aí eu já tava tipo, gente, vai ser uma experiência super intensa pra mim. Eu quero ficar aqui onde eu domino o inglês e pronto. O segundo motivo foi por esse, porque eu já tinha contatos com pessoas no Brasil, do mercado de moda, que já tinham estudado na UAL, e a minha primeira opção era a Central St. Martins, que é, enfim, a melhor do mundo para moda atualmente. E aí, enfim, comecei a pensar nisso, e o terceiro motivo é porque, enfim, eu sou apaixonada por Londres. Eu tinha uma impressão da cidade diferente do que, né, depois da que eu construí quando eu cheguei para morar, porque uma coisa é você conhecer a cidade viajando, outra coisa é você conhecer a cidade morando. E eu percebi Londres, assim, eu conheço outra Londres hoje. A Londres que eu tenho hoje aqui comigo, ela é completamente maluca, insana, intensa. E às vezes é muito diferente de mim e eu fico doida querendo fugir, mas eu amo, assim. Mas qual que era a tua visão antes, quando você viajava pra Londres, que não era uma cidade insana? Não, sabe por quê? Assim, eu notava que era uma diferença, assim, de intensidade de dia a dia, né? Porque eu vim de Brasília, imagina. É a capital do país, ok, mas Brasília, desculpa quem discorda, mas assim, é uma cidade do interior ainda, entendeu? Primeiro que todo mundo se conhece, a Brasília é muito jovem, é muito pequena e é muito parada, assim, você não tem muita coisa pra fazer em Brasília. E eu morava, Mari, em casa, dentro de um condomínio, acordava com os passarinhos cantando. Era eu e minha mãe dentro de casa, dois cachorros, tipo assim, silêncio o tempo inteiro. Eu entrava no meu carro, ia pro trabalho, voltava. E aí, quando eu cheguei aqui, era tipo assim, meu apartamento fica do lado da estação de trem. Então eu durmo assim, ó, trrr, sabe? Com o barulho, o tremor do trem, assim. E era gente gritando na rua, e era aquela confusão. Então era uma poluição, não só visual, mas sonora pra mim. Então eu tive insônia nos meus primeiros 3 meses. Enfim, sem falar no período do inverno, que eu não sabia o que era o inverno. A falta de sol. Eu vim pra Londres no verão antes de morar aqui. Então, assim, né, foi legal e tal. Tava super outra energia, cidade europeia no verão. Mas o que Uhum. era o inverno?
sei. E tanto que eu costumo falar que o brasileiro, ele não sabe o que são as 4 estações. A gente sabe o que é seca e a gente sabe o que é chuva. Mas a gente não sabe o que é primavera, verão, outono e inverno. E você só sabe quando você começa a viver. E o primeiro ano, ele é muito mais intenso. Porque você tá vivendo aquilo pela primeira vez. Então, assim, eu sempre falei, eu odeio calor. Não gosto de calor. Se tem só, sabe, não gosto. Fico suada, não gosto. Eu tô dando, assim, graças a Deus que tá fazendo 38 graus agora lá fora, porque eu prefiro ficar suada, mas tem um sol na minha cara, do que eu ficar no inverno depressiva, que foi o que aconteceu, sabe? E Entendi. eu não sabia como lidar, porque Londres tem isso também. Não é questão do frio, porque aqui não é tão frio. É mais a falta do sol. Sim, sim. Porque tem muitos dias nublados. E aí eu não percebia o quanto o sol fazia diferença pra mim, sabe? Porque eu tinha o sol o tempo todo em Brasília. Uma das recomendações, assim, que sempre ouvi falar quando mudei pra cá, era de tomar suplementação mesmo de vitamina D, né? Falam muito disso aqui. Não, eu tomava e tomo até Não, hoje não e rolava. parecia que Não era o nada fazia suficiente. efeito. Sim. Exatamente, exatamente. Aqui, Toronto, eu considero que não é, que é uma cidade, assim, que não é tão nublada. Tem Aham. bastante sol no inverno. Mas, assim, eu sempre falo assim, se você odeia inverno muito, não vem, sabe? Eu sou uma Tá. pessoa que gosta do inverno. Eu ainda acho lindo neve. Não sei quando que eu vou parar de não achar lindo. Uhum. Mas eu amo também essa questão das 4 estações. E você falou ali que no Brasil, ou você conhece seca ou chuva, né? No meu caso, eu sou de Joinville, então o apelido da cidade é Chuville, então a gente só conhece praticamente chuva. Mas brincadeiras à parte, realmente, assim, e eu sempre falo isso pro pessoal que eu passava muito mais frio lá na minha cidade do que aqui, porque a gente não tem aquecimento, né? Não é comum aquecimento, então tu leva a coberta pro carro, pro trabalho, dorme com 4 cobertas no inverno. Exato. E aqui é tudo climatizado, né? Então, se você não trabalha na rua, se você não fica muito tempo fora de casa, na rua, no inverno, na neve, eu acho, na minha experiência, eu acho, assim, tranquilo de morar Tranquilo. aqui. E no inverno, assim, até tem sol ainda, assim, então eu acho legal. Uma sensação que eu gosto muito é de sair nos dias de neve pra caminhar e fica tudo muito branco, assim, tudo muito claro, e aí o sol bate e dá aquele queimadinho na Quentinho. pele, sabe? Aham. É isso. Eu acho muito, muito gostoso, assim. Mas, assim, né, gente? Qualquer hora eu posso começar a odiar, como muitas pessoas passam a odiar o Exato. inverno. Exato. Eu E é acho isso que é aí. muito a maneira como você lida, né, Mari? E o quão Uhum. adaptado você tá, assim. Eu não vejo a minha família, por exemplo, há 10 meses, quase um ano. Então, eu passei o inverno, né? Passei o Natal, passei o Ano Novo longe da minha família, o que eu nunca tinha feito. Então, são sensações diferentes. É claro que agora eu vou fugir do inverno, que final do ano eu tô indo pro Brasil, então não decidi que eu não vou passar o inverno sozinha aqui de novo. Mas eu acho que são outras experiências, você vai amadurecendo assim o jeito e conhecendo também como você reage às estações, né? O que você prefere, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu tava conversando com uma amiga que ela falou, cara, é muito legal essa coisa das estações, porque você vai aprendendo a fazer são atividades específicas para cada estação. Então, assim, Sim, no verão você come tal tipo de comida e você tem tais tipos de hobbies ou de atividades, né? No inverno você faz outra coisa. Então, assim, no inverno a gente joga jogo de tabuleiro e come mais vinho com queijo dentro de casa, entendeu? E no total. verão a gente vai pro parque, a gente faz piquenique, a gente sai, a gente vai pra. Enfim, são vidas diferentes, são rotinas diferentes de acordo com as estações. E isso tá sendo muito legal pra mim, porque antes eu não. Eu fazia tudo a mesma coisa, né? O ano inteiro, Você fica praticamente. ansioso pra próxima estação, né? Exato, É exato. bem legal, bem parecido aqui no Canadá, isso. E essa troca do guarda-roupa também, né? Eu lembro que. Desculpa, a gente mal fugiu da pauta aqui, que era falando pra faculdade, Vamos mas, falando. mas Vida de eu imigrante, volto, é isso eu aí. volto já já. Mas quando tava do inverno pra primavera, essa mudança, eu tive uma depressão sazonal bem, assim, intensa, que eu nunca, de novo, nunca tinha tido isso na vida, então minha terapeuta, enfim, tava aqui me ajudando a não surtar.
E aí eu lembro no dia que eu mudei o guarda-roupa, que eu peguei as roupas da mala, que as roupas mais leves que estavam na mala, e coloquei todos os casacos pesados dentro da mala. E minha terapeuta falou, Raquel, você percebe o quanto é simbólico isso pra você? A estação tá mudando, o fato de você pegar as roupas do seu armário, colocar dentro da mala e tirar da mala aquelas coisas mais leves, pensa nisso também, que você também tá fazendo isso dentro de você. Vira a página, estação mudou. E eu lembro que era assim, tipo, no dia 23, sabe? Tipo, de março, é de março que vira, né? Enfim, que eu tava... Cara, literalmente, tipo, acabou. Tipo, capítulo novo, já chega. E eu lembro que ainda tava um pouquinho frio. E eu já tava com os meus casacos tudo dentro da mala. Eu falei, eu passo frio, mas eu não boto o casaco de novo. Então é muito um exercício, assim, mental, emocional, que você vai aprendendo a lidar. E se eu já puder deixar uma dica, não mudem de país sem um terapeuta. Que no final das contas é você, Deus e teu terapeuta. Então, que é só assim pra sobreviver. Ótima dica. Vamos lá, então, Mas, falar enfim, do mestrado, vamos da aplicação voltar. do mestrado. A aplicação. Então, eu pensava na St. Martins, né, como minha primeira opção. E aí, eu descobri pelo Instagram mesmo, foi um patrocinado, assim. Uma agência que fazia aplicação, uma assessoria gratuita entre Brasil e Inglaterra. Pra eu aplicar para ser mais fácil, então eu apliquei com eles, eles me passaram, né, tipo, Raquel, você precisa de isso, você precisa de tais documentos, tais textos, e a gente tá fazendo processo seletivo agora no Brasil, Rio e São Paulo, agora em novembro, isso foi em 2019, eu tinha acabado de me formar. E aí, enfim, fui pro Rio fazer entrevista, e foi muito... Enviei todos os documentos, né, tudo que eu tinha que enviar antes. E foi muito louco, assim, Mari, porque eu tava imaginando uma coisa de tipo, vou fazer entrevista e aí eu vou esperar um mês pra ver se eu fui aprovada, sabe? Aquela coisa mó formal e tal. E aí eu cheguei lá, pra você ter noção, o meu nome não estava escrito lá como horário marcado. Eu já fiquei desesperada, porque eu fui pro Rio de Janeiro só pra isso. Eu tava com 2 pastas de portfólio na mão. Eu levei portfólio físico, aquela bem old school. E aí eles falaram, não, tipo, você já tá aqui e tal, a gente vai te encaixar, tipo, você tá pronta aí, enfim. No final das contas, eu tive a entrevista com a Headhunter da London College of Fashion no lobby do hotel que ela tava hospedada. Nossa! E foi uma coisa, tipo assim, de 20 minutos. Ela viu ali meu currículo e tal, viu minhas aplicações, folheou meu portfólio, virou, falou, não, você é perfeita, é isso que a gente tá procurando, tá aprovada, é isso. E eu, tipo assim... E ela, assina aqui. Aí eu falei, meu Deus, assinar o quê? Tipo, eu nem tenho todo o dinheiro. Tipo, o que eu vou fazer? Sabe quando você tá, tipo, meio, cara, o que tá acontecendo? E ela, Raquel, você tá dentro. Tipo, parabéns, é isso. E vai. E eu assinei o negócio. Eu falei, então eu vou, né? Então vambora. E essa pessoa, essa headhunter, ela era inglesa ou é algum setor... Inglesa. É porque 2 vezes por ano, essa agência que eu fiz, a assessoria... Eles fazem, 2 vezes por ano, eles fazem processo seletivo no Brasil. E normalmente eles trazem uma pessoa da faculdade, um representante da faculdade, pra te entrevistar. Então a entrevista é toda em inglês, né? O processo ali é todo em inglês. E além dessas entrevistas, tem alguns workshops e tal. E aí ela era da London College of Fashion mesmo. Então é uma headhunter que ela viaja o mundo procurando alunos e aprovando alunos, sabe? Cara, que legal isso. Então ela me falou, cara, é isso, parabéns, liguei pra sua família, você passou. E eu assim, tipo, o que tá acontecendo? E, enfim, foi muito doido, porque era na mesma época que eu tava indo apresentar um artigo acadêmico em Portugal. Então, assim, eu tinha um intervalo, tipo, de 2 dias pra voltar pra Brasília, ir pra Portugal, enfim. Então, foi um mês ali bem intenso. E aí, era pra eu começar o meu mestrado em setembro de 2020, mas teve a pandemia e aí eu falei, não dá. Então, eu fiz um deferral, né, um adiamento. E aí, eu vim em setembro de 2021. Então, na verdade, eu fui aprovada em 2019. Fiquei mais um tempo no Brasil até esperar o caos passar. E aí, vim em 2021 pra cá. Mas a aplicação foi... baseada nisso, assim, eu já pensava em Londres, principalmente por ser uma das capitais da moda,
já tinha interesse na faculdade em si, porque também a London College of Fashion, né, formou vários nomes, Stella McCartney, Kim Jones, J.W. Anderson, né, vários. Então eu tava, cara, se o povo tá, né, tá aí onde tá, eu quero tá também. Então vambora. Enfim, é isso. Eu tentei aplicar para St. Martins, mas eu achei que o curso de jornalismo de moda da London College of Fashion tinha um lado mais de mercado e um pouco menos conceitual e artístico que a Central St. Martins tem. Então, acho que isso vale também na hora de você escolher um curso, sabe? Foi uma coisa que a assessoria me falou, que falou, olha, Raquel, você pode aplicar para St. Martins, mas pelo seu portfólio, pelo teu perfil, a gente acha que a London College of Fashion é mais o seu perfil, e o que de fato é, porque é muito focado em carreira, é muito focado em empreendedorismo, é tipo assim, cara, você tá na faculdade, mas é assim, ó, cadê teu currículo? Cadê teu portfólio? A gente quer que você saia daqui empregado, que você saia daqui com emprego. A St. Martins, ela tem uma coisa um pouco mais, assim, artística, um negócio mais sabe? Entendi. Que eu gosto, mas não é tão o meu perfil. Então, eu acho que isso vale também na hora de você escolher uma faculdade, ver, enfim, mais qual combina mais com o seu perfil. E como é que tu se preparou financeiramente? Tu falou ali que ficou desesperada na hora de assinar porque não tinha dinheiro. Tem alguma possibilidade de bolsa de estudos? Cara, eu vou até beber água antes dessa pergunta, assim, porque... Mari, eu vou te falar, foi um caos, assim. Eu acho que se não fosse meus pais, de novo, acho que eles... Além dos meus amigos, os meus pais são minha família, assim, são os primeiros a me apoiarem nas minhas maluquices, assim. Minha mãe, inclusive, cara, minha mãe, nesse artigo em Portugal, que eu fui apresentar, ela foi comigo, sabe? Ela ficou na conferência, tipo, inteira. Ela, cara, enfim, um beijo pros dois aqui, pra minha irmã também, mas é uma experiência muito cara, né? Isso aí eu não vou medir palavras pra falar isso, assim, eu acho que são coisas que as pessoas também não falam. Eu acho que se eu puder falar isso aqui, se a gente tem a oportunidade, eu vou falar, porque é um choque, assim, é uma experiência muito cara. Ainda mais pra quem ganha em real, né? Aí tem que converter tudo, fica ainda, nossa, 5 vezes mais caro. Exato. E aí, enfim, principalmente Londres, que é uma cidade, tudo bem que é a Libra e tal, mas não é só a questão de ser Libra, é a questão da cidade ser muito superfaturada, assim, em todos os sentidos, sabe? É uma coisa absurda. Aluguel em Londres, você fica tipo, gente, isso não faz sentido nenhum, sabe? Mas enfim, tem oportunidade de bolsa sim, só que é muito difícil você ter uma bolsa 100% em moda. Você vê várias oportunidades para, tipo, administração, finanças, áreas mais assim, mas para moda é muito difícil você ter algo 100%. Eu já vi experiências de pessoas que, para a Inglaterra, por exemplo, tem um tipo de bolsa que chama Chevening, que eles fazem todo o teu custo, assim, da universidade com a acomodação. Tipo, é literalmente todo o financiamento, sabe? E aí você tem um prazo de 2 anos pra ficar aqui. Já conheço pessoas que vieram com essa bolsa. Eu não vim com essa bolsa, porque não tinha essa bolsa pro meu curso. Então é isso, tipo, a Chevening, ela tem relacionamento com algumas faculdades, e aí dentro dessa faculdade tem que ver o curso que ela cobre, sabe? E aí você tem que ter mais de 2 anos de mercado, experiência de voluntariado, vários pré-requisitos. Mas dentro da faculdade mesmo, principalmente agora falando da UAL e da London College of Fashion, você tem um processo seletivo dentro da faculdade, depois que você aplica para o curso, que você pode aplicar para uma bolsa parcial. E aí, dentro dessas bolsas parciais, você tem vários tipos, e aí a que eu apliquei foi uma bolsa para estudantes internacionais, que eram, tipo assim, 4 bolsas disponíveis, e eu consegui. Eu não sei como, tipo assim, eu fiz o que eu pude, mas eu acredito que foi Deus, assim, porque eram só 4 bolsas, e, enfim, são mais de 20 mil alunos, tipo, é muita gente, não no meu curso, né, no caso, mas na faculdade inteira. Então, é muita concorrência, assim. Então, eu consegui essa bolsa parcial, mas mesmo assim, você tem que ter um planejamento ali de que você financie. Sim. E aí é um investimento para sua vida,
né? É isso, é que nem a graduação, a pós-graduação, enfim, é um investimento para a sua vida e aí você tem que ver se você está disposto a fazer isso. Eu acho que a experiência como um todo ela é muito cara, mas ela te ensina muito, assim. Eu acho que se eu tivesse feito esse curso online, como eles me sugeriram a fazer em 2020, porque eles no e-mail que eu mandei de deferral falando, gente, eu só vou começar em 2021, não vai dar pra começar na pandemia, porque eu não vou me mudar pra Londres pra ter aula online, né? Claro, não faz E sentido. ficar vivendo em Libra pra ficar dentro de um apartamento. Uhum. E aí eles falaram, não, mas dá pra começar online e tal, mas eu sabia que eu precisava da cidade. Quando você estuda moda, você precisa estar na rua, entendeu? É que nem jornalismo também, repórter bom, repórter na rua. E profissional de moda bom é profissional de moda na rua que tá observando, que tá vendo o que tá acontecendo, porque tudo acontece na rua. Moda é comportamento, assim. Sim. Então, eu ia ter outra experiência se eu ficasse dentro de casa. Então, sem condições. Então, acho que assim, é isso. É você se preparar, conversar muito com a sua família se você não é 100% independente ainda, né? De ver ali, fazer um plano mesmo para tornar aquela experiência possível. Uhum. E, enfim, eu acho que eu teria feito algumas escolhas diferentes, mas que a gente só aprende vivendo aqui. Mas se eu pudesse dar alguma dica nessa questão, estude muito, 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 muito o local que você vai morar, a faculdade que você vai ter e exatamente o que você está disposto a gastar. Porque, querendo ou não, em tudo na vida, isso em viagem, em qualquer experiência, você acaba gastando mais do que você prevê. Então, mesmo que você não queira, vai ter os imprevistos ali que você vai ter que gastar um pouco mais, não sei Sim. o quê, porque você vê, ai, isso aqui não funcionou, aí você bota mais dinheiro ali. Então, é isso, planejem-se, Eu planejem-se. fiz um curso, desses cursos curtos, que a London College of Fashion Sim, oferece, de jornalismo de moda. Acho que foram, assim, uns 5 encontros, uns 5 sábados, mais ou menos, online. E o aham, curso custava, acho que na faixa de 400 libras, eu acho que era isso. tá, Ah, tá. e eu também tive essa ideia que você, esse pensamento que você teve. Era o virtual, mas eu acho que eu teria aproveitado muito mais pela experiência se eu tivesse lá. Só que tava naquela época de pandemia, eu queria. Tava começando aqui com o podcast, queria aprimorar um pouco mais. Aí fiz o curso. Eu acho que foi válido pra eu começar a entrar um pouco mais nessa parte de escrever em inglês, né? É uma coisa assim que eu sempre gostei muito de fazer em português, mas nunca exercitei, nunca tive. Nunca sentei ali pra escrever e no curso você se força, né, a escrever, porque o professor passa os assignments, os trabalhos pra fazer, então você Uhum. se força. Mas eu acho que eu teria aproveitado muito mais a experiência se fosse realmente em pessoa, né? E esse curso eu achei interessante que eu tinha uma ideia de que ele seria um curso muito moderno e por conta de ser uma universidade tão reconhecida, né? As 3 primeiras aulas eu achei que foi, assim, bem tradicional, jornalismo de moda tradicional. E aí, nas 2 últimas aulas, o professor começou a falar mais sobre o que a gente tá fazendo aqui agora, vo- sobre você começar a criar o seu espaço nas redes sociais e começar a colocar a sua voz ali. E eu achei que, tipo, o curso inteiro ia ser, assim, mais disruptivo, sabe? Mas eu entendo que é um curso curto, de 5 encontros, é difícil Sim. passar tudo isso, né? Mas, assim, se eu fosse voltar atrás, eu acho que eu iria esperar um pouco mais um ano e fazer esse curso em pessoa aí pra sentir a vibe e encontrar os colegas de trabalho pessoalmente, né? E criar conexões. Porque muitas vezes num curso online que você faz, a maioria das pessoas não liga a câmera, não fala Exato. nada. Então é como se você estivesse assistindo um curso gravado. Que na realidade era um curso ao vivo, o professor estava ali disposto a te responder o que ele quisesse, mas ninguém interage muito, né? Acho que esse é um dos grandes problemas, assim, porque é possível criar conexões virtualmente, tipo, aqui a gente tá se conhecendo, tá criando uma conexão, mas em curso eu acho um pouco mais complicado, assim. Mas fala pra gente, qual que é a tua matéria favorita desse curso e uma matéria que tu não tá gostando muito. Tá, então, super concordo com o que você falou, assim, até porque, só complementando sua fala, o meu tema da minha dissertação, do meu projeto final, ele surgiu da minha experiência na cidade, não dentro da sala de aula. Então, o meu tema inteiro tá voltado para algo que eu vivi fora da faculdade.
Então, eu acho que esse é o segredo também. Óbvio Qual que que é o tema? não posso falar. Então Eu eu vou te vou convidar daqui a um ano de novo pra você contar pra gente. tudo. Em fevereiro, eu vou apresentar em fevereiro. Então, de lá já vai estar tudo pronto, mas não falo até tá tudo 100%. Tá Vou bom. fazer esse suspense. Então, o meu curso, como ele é um curso de 15 meses, ele é mais curto, né? Porque você tem uma média de ou cursos de 1 ano ou de 2 anos. O meu é bem no meio, assim, são 15 meses. Então, e ele é dividido em 3 termos, 3 trimestres. E aí, a matéria que eu mais gostei foi uma matéria do primeiro termo, que chamou Fashion Journalism in a Global Context, que era o jornalismo de moda no contexto global. Então, a gente pegou desde o início do século XX até agora, fez uma retrospectiva histórica de moda mesmo. E o mais legal é que, assim, a gente estuda muito a história da moda, mas é muito diferente porque, assim, normalmente é aqueles quadradinhos, né? Aquelas caixinhas. 1920 era assim, 1930 o povo se vestia assim, 1940 se vestia assim. Ah, isso aqui é muitos anos 70, então uma coisa mais hippie, uma coisa mais Woodstock. Só que, tipo assim, uma coisa que o Giovanni Frasson, que é meu editor hoje em dia, ele me ensinou muito, é tipo, anos 70 ou anos 80 ou anos 40 é uma década. Você tem vários anos ali. Você tá falando dessa estética de 76, que foi o punk, por exemplo, que o punk nasceu em 76 e não em 72, que é diferente. Você fala, porque o punk na Inglaterra nasceu em 1970. Não, nasceu em 76. Isso faz muita diferença. Então, isso foi muito legal no curso, porque a gente foi dissecando, assim, e é legal você aprender com alguém que não seja da sua cultura. Então, meu professor inglês, ele tinha outras referências que eu ainda não tinha. Eu conhecia aquela década, eu conhecia aquela moda, mas eu não conhecia as referências que ele tinha, justamente porque ele cresceu ali no burburinho. Então, isso foi muito bom. E aí, depois, o produto final dessa matéria foi um produto jornalístico. E eu sou louca por impresso. Eu amo, que agora tá, enfim, é muito uma publicação, um formato de publicação de nicho, que é muito para onde eu quero seguir. Curto online, tô no online, mas eu gosto muito mais do formato impresso. Então, eu fiz uma revista impressa e Eu tô rindo porque eu vi um Reels da tua mãe imitando você. É isso. E aí ela fala, Raquel, você pergunta pra ela, né, como se fosse mãe dela, Raquel, e essa revista? Mais revista, Raquel? Eu vou dar um jeito de guardar. Mari, Eu vou colocar depois pra vocês assistirem. Já acordou, Kel? Hoje eu vou aproveitar e organizar minhas bijus. Uma bagunça. Vai ficar tudo organizadinho. Look do dia. Você devia me dar esse óculos, fica muito bem em mim. É Fendi, você vai me dar outro? Kel, que fatura é aquela que chegou? Mãe, só as comprinhas. Olha aqui, as promoções. Mais revista, Kel? Os seguidores estão mandando. Posso fazer nada, é pra minha coleção. Mas tem lugar pra guardar isso? Eu arrumo. Esse Reels foi muito engraçado, ele fez muito sucesso, porque assim, eu não gasto com roupa, eu gasto com livro. Então assim, eu tô comprando livro que, tipo, eu acho que eu tenho mais 5 quilos de revista e de livro aqui, entendeu? E aí, como é que eu vou colocar isso na mala? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu sou uma louca do papel, assim, eu sou bem acumuladora de papel, de revista e tudo mais, eu coleciono mesmo. E aí, enfim, fiz esse produto, foi uma das matérias que eu mais gostei, que eu mais achei que, tipo, cara, é isso que eu quero fazer. E uma das que eu menos gostei foi a última que eu tive, que chamou Risk, Experiment and Critic in Fashion Journalism, alguma coisa assim, que era tipo risco e experimentação na moda como um todo, e principalmente na comunicação de moda. E eu achei que seria, porque eu fui com uma expectativa e foi outra, entendeu? Eu acho que isso é uma dica boa pro pessoal que vai fazer curso fora, que é alinhe as suas expectativas e não se frustre caso não aconteça o que você queira.
porque eu pensei que ia ser muito uma matéria que ia ensinar a gente a fazer crítica de moda, a gente olhar pra moda de uma forma mais crítica. De fato foi, mas eu tava esperando que a gente ia, tipo assim, escrever jornalisticamente, tipo uma crítica, sabe? Tá ali. Mas na verdade não, na verdade foi um projeto que a gente tinha que fazer uma campanha ativista sobre algum tema. Ele podia ser um tema de moda, ele podia ser um tema político, ele podia ser um tema qualquer coisa. E foi uma coisa muito mais assim. É porque eu, Raquel, eu não me identifico tanto porque eu não tenho muito um discurso ativista, eu não tô ali o tempo inteiro, entendeu? E aí eu fiquei tipo, cara, não sei se eu tô muito animada com esse projeto, mas enfim, vamos fazer. Entendi. No final das contas, recebi um A, meu professor gostou, tipo, eu não fiz algo em moda, eu fiz sobre, foi uma campanha contra a pobreza menstrual, no Brasil, especificamente. Então, eu fiz basicamente um produto de data journalism, né, de jornalismo de dados, baseados nos números de pobreza menstrual no Brasil e como essa campanha que eu criei, como é que ela podia reverter ou pelo menos ajudar a amenizar essa situação. Enfim, mas isso, para você ter noção, eu fiz um trabalho sobre pobreza menstrual, que é um tema extremamente político, dentro de um curso, de um mestrado de jornalismo de moda. Então, assim, moda é muito amplo, você pode colocar qualquer tema dentro que você vai saber fazer de uma forma criativa, montar uma campanha ou fazer um produto editorial de uma forma criativa, assim. E é isso, eu acho que eu tive outras matérias ali no meio, mas... E agora eu tô numa matéria gigantesca, que ela vai durar 6 meses, que é o meu Mastery Project, né? Que é o maior e que é praticamente eu sozinha, e eu tenho alguns tutoriais com a minha supervisora, só pra ver como é que eu tô indo, mas... Foi isso. Já que você falou agora sobre seu projeto de pobreza menstrual, eu tenho um perfil pra indicar, que é o @todasportodas. É de Legal. uma amiga minha, ela e mais outras amigas criaram esse perfil e elas ajudam mulheres todo mês com kits de absorvente, e elas sempre colocam alguma coisa a mais que elas conseguem de empresas locais lá do Rio de Janeiro, como calcinha, por exemplo, elas conseguem colocar nesse kit, com papel higiênico. Também tem várias coisas que elas montam e entregam em comunidades carentes do Rio de Janeiro todo mês, gente. E elas têm planos de mensais, né, pra quem quiser ajudar ali com valores específicos. Então sigam lá, @todasportodas. Já vou seguir também, Mari, porque eu também não conhecia, peguei alguns perfis, né, e algumas entidades, enfim, que faziam um trabalho nisso, mas já quero conhecer. E envolva-se, gente, porque é um tema seríssimo e que é pouco debatido. Eu tenho muita curiosidade também pra saber, Kel, como que funciona essa área de ser freelancer de comunicação de moda, jornalismo de moda. Quais são os trabalhos mais diversos que aparecem pra você? Porque você comentou comigo que você aceita qualquer desafio, né? Aí eu vou em tudo, Mari, eu vou em tudo, assim, pra mim não tem tempo ruim, sabe? Ser freela em moda é uma das coisas que até um dos seus entrevistados já falou isso, eu concordo com ele, é que hoje em dia você ganha muito mais sendo freela do que sendo CLT, vamos jogar aqui a real. Porque você consegue estar com vários projetos ao mesmo tempo e você consegue também abrir teu leque e atuar em diversas áreas. Então, assim, eu comecei a ser freela depois que eu recebi a notícia que eu ia passar para o mestrado, né? Que eu ia vir para o mestrado. Então, isso foi no início de 2020. E aí eu saí do CLT para virar freela, principalmente porque eu precisava mais dessa flexibilidade. E eu precisava juntar mais dinheiro para vir para cá. Então, essas duas questões foram, assim, as principais para mim, para eu tomar essa decisão. Não é fácil, é difícil, porque tem toda aquela questão do freela do CLT, né? CLT ali você tem a segurança, você tem a estabilidade, você tem ali o freela, você pode até ganhar mais, mas você não tem todo o suporte que uma empresa pode te dar. Então, você tem que controlar muito isso, mas no momento em que eu estou vivendo e que eu estava vivendo, faz sentido pra mim. Não sei se daqui a alguns anos vai fazer. Mas eu fiz tanto de matéria jornalística a live shop, assim, sabe? Tipo, apresentadora de live shop. Fiz vídeo pra rede social, fiz roteiro, fiz gerenciamento de mídia, fiz consultoria, fiz
Cara, eu fiz muita coisa, Mari, muita coisa. É direção de arte, enfim. Durante esse período também, um dos meus maiores clientes era uma agência de comunicação. Então, eu tava lá quase que diariamente, né? E gerenciando conteúdo, dirigindo conteúdo e reunião com o cliente. E, então, assim, é muito versátil o que você consegue fazer. Você tem várias opções. E eu acho que o jornalismo hoje em dia, a gente deixou de ser, né? O jornalista de moda deixou de ter aquele rótulo de estar numa redação, de trabalhar numa revista feminina de moda. E é só isso que você tem pra fazer da sua carreira, sabe? É estar numa redação. Eu acho que hoje você tem muitas possibilidades. Eu lembro que eu fiz um curso com a Silvia Rogar há um tempo atrás, que hoje tá no Cidade Jardim, mas já foi diretora de redação da Vogue. É justamente essas possibilidades, essas novas possibilidades dentro da comunicação de moda. Então, o jornalista, ele pode ser tanto um repórter, né, em redação, ele pode ser roteirista, ele pode, enfim, ser social media, ele pode ser várias coisas. Então, eu acho que a gente tem muito mais possibilidade com essa entrada do digital agora de atuação do que antes a gente tinha. Isso é muito positivo, mas é lógico que também as redações, né, estão muito reduzidas hoje em dia. Então, para você entrar nesse modelo tradicional é um pouco mais difícil. Mas como você disse lá no início, da sua experiência com o seu curso e tal, é uma área que ela te dá muito mais abertura para você ter a sua própria voz, né, para você realmente ser um formador de opinião com o seu próprio veículo, enfim. E tanto que o meu professor mesmo, o meu líder de curso incentivando muito, tipo, cara, criem suas publicações, sejam independentes, não dependam de uma big editora para publicar o que vocês querem, sabe? Vocês vão ter muito mais liberdade. Então, eu acho que a gente tem muito mais liberdade. É lógico que a gente tem que também tomar cuidado, porque tem muita gente aí, né? Ai, tá todo mundo dando opinião, todo mundo falando sobre moda, todo mundo falando tudo, e aí... Esses dias eu vi um Reels de uma pessoa zoando que a nossa geração usa o TikTok como os boomers usam o WhatsApp, né? Exato. Ela tava falando assim, gente, às vezes eu falo sobre algum assunto e como se fosse um artigo que eu tivesse lido, mas na realidade eu vi um vídeo no TikTok. E tu acha que eu fui checar a fonte? Não fui, não. A mesma coisa que os meus pais boomers estão fazendo. É isso. Então, assim, é isso, é crítico de TikTok, é gente, enfim, e aí tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? De onde a gente tira as informações, de quem a gente tá escutando, mas tem muita possibilidade pra gente atuar, assim, então isso é muito positivo. E como que funciona para precificar os trabalhos? Assim, tem alguma tabela do Brasil de como precificar um trabalho de jornalismo? Porque em moda, eu falando da minha experiência como designer, ainda é muito assim no boca a boca. Você tem que ser muito curioso e cara de pau de perguntar pro seu colega de trabalho, de mandar um e-mail como se fosse um anônimo, como se você quisesse comprar algum produto de algum estúdio para saber o quanto que vocês compram. Não é uma coisa muito debatida ainda atualmente, né? Como é que é no jornalismo? Nossa, Mari, esse assunto é tão importante e tão pouco debatido, assim, porque quando eu virei freela, cara, eu não sabia precificar e até hoje eu tenho dúvida, tá? Eu tava até, enfim, falando com amigas minhas, eu até consultei a minha irmã, que não trabalha com moda, mas eu falei, cara, isso aqui faz sentido pra você? Porque é muito diferente quando você precifica um serviço e quando você precifica um produto. Porque é muito mais fácil você precificar um produto Sim. do que você precificar um serviço, porque muitas vezes a pessoa não entende o que contém aquele serviço, qual é o tempo que você vai levar para fazer aquilo. Uhum. E mesmo que você faça rápido, contam todos os outros anos de experiência na sua bagagem, O meu né? intelecto, tipo Exato. assim, a minha formação, enfim, não são só as horas que eu sento para escrever, sabe? Sim. Tanto que eu já tive experiências, assim, algumas muito boas, outras péssimas, de eu cobrar e aí, não, tá muito caro, você consegue fazer isso pra gente, aí eu tô interessada no job, e aí, é início de carreira, tá bom, vou abaixar, Uhum. e aí no final, você descobre que você tá sendo super mal paga, sabe? Tipo, ou que é a única do set que tá sendo mal paga, enfim, é muito ruim, assim, essa sensação. Então,
o que eu indico para as pessoas? Tem umas tabelas, assim, de freela de jornalismo disponíveis na internet, que eu acho que dá para pegar, tipo, desses sindicatos e tal, só que tá meio desatualizado, sabe? Então, eu não confio tanto. É bom para você saber ali a O média. mínimo que você tem que cobrar. O mínimo, porque normalmente, por exemplo, sei lá, revisor, tem revisor que cobra por lauda, tem revisor que cobra por palavra, tem revisor que cobra por toque. E aí, por exemplo, jornalista, uma matéria, tipo, é um preço específico para online e outro preço para impresso. Só que aí, de novo, isso, o seu tempo de carreira, né? Tipo, eu tô começando, então não dá para cobrar tantos. Mas para você ter noção, eu tive uma aula na faculdade, agora no mestrado, que meu professor só falou de precificação. Olha, E eu que falei assim, interessante. que bom, graças a Deus alguém tá me falando isso. É lógico que ele me passou os valores da Inglaterra, Aham. muito diferentes do Brasil, porque moda no Brasil é muito mal pago. Acho que moda no Brasil, no geral, moda no mundo, no geral, não é uma indústria que paga bem. Mas são outras culturas, outras formas aqui que eles lidam com remuneração, é isso que eu tô percebendo. Então, é importante saber que é isso, é difícil precificar um serviço, mas leve em conta as horas que você leva. Então, talvez você colocar um valor para a sua hora. Eu já trabalhei ganhando R$ 8 por hora e eu já trabalhei ganhando 25, 30 e às vezes mais por hora. Então, depende muito do job, depende muito do cliente. Então, precifique sua hora. Segundo, fale com pessoas que já trabalham na área. Eu sempre, antes de montar uma proposta, se eu tiver com alguma dúvida, sempre que tiver dúvida, pergunta. Então, eu pergunto para alguém que é mais experiente do que eu tenho contato, que já trabalhou, que já fez isso. Eu até pergunto para minha mãe, para minha irmã, para amiga minha. Só pra, enfim, você não pagar o micão ali também de estar cobrando uma coisa muito absurda ou muito abaixo do preço e se desvalorizar. Seja sagaz também nas negociações, é algo que eu aprendi muito durante freela, de você, beleza, às vezes você pode abaixar ali um preço porque é um projeto piloto, porque é alguma coisa que você tá fazendo pela primeira vez, o nome é legal, mas tem limite também, sabe? Eu acho que já tive experiências assim, negociações que hoje em dia eu não faço mais. E principalmente quando é aquele discurso de tipo, ai, mas é Vai só ter um mais trabalho no texto. futuro. Não, e tipo assim, e já viraram pra mim e falaram assim, é só um textinho básico que a gente precisa. É só, Nossa, menina, eu tenho cada história. Se eu não posso sim. contar aqui, senão, né, processo. Mas Dá enfim, vontade de pegar e colocar aquele site, gerador de blá blá blá, e mandar é pra eles isso. e falar: esse aqui é o textinho básico. É De isso. graça. É Sabe? isso. Pode pegar isso Ah, aqui. mas é só um textinho básico, a gente não precisa de muita coisa. Mas assim, desculpa, se você tá me contratando, eu não vou fazer um textinho básico, não. Uhum, Se uhum. quiser um textinho básico, você vai pra outra pessoa e o texto do meu textinho é esse aqui. Se você quiser, você faz. Se você contrata, se não, um beijo, é um prazer. Quem sabe na próxima ou não. Mas é isso, é porque é muito difícil, principalmente social media. Social media eu já tive essa experiência também. É muito, é só mexer com o Instagram. Eu já vi vaga, na especificação da vaga. A pessoa e tava bem assim, atender por WhatsApp os clientes, cuidar do Instagram, tava desse jeito, cuidar do Instagram e limpar áreas comuns. Ou seja, a pessoa que tinha que ser secretária, né, tipo atendimento, ela tinha que ser social media e marketing ao mesmo tempo, porque cuidar do Instagram envolve 4 áreas no mínimo, e ela tinha que, enfim, limpar áreas comuns, tudo isso num... Sabe, Tudo tem isso umas por coisas... R$ 500. É isso, Vai pro Vagas Arrombadas essa aí, né? que eu fico, gente, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então, é isso. Sejam sagazes na hora de fazer propostas, perguntem mesmo. É muito um tabu ainda a gente falar sobre salário, falar sobre remuneração. Principalmente quando eu virei MEI, né, no Brasil, tipo, microempreendedor individual, cara, eu não sabia fazer nota fiscal, sabe? Tipo, eu não sabia emitir, eu não sabia o que era, enfim, tributação e coisa, o imposto, o DAS, o que eu tenho que pagar por mês, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, eu fui aprendendo isso durante um tempo, no decorrer do tempo. Então, assim, se informem mesmo.
e façam tudo certinho, imitam nota fiscal, né? Tipo, enfim, façam O tudo MEI ali. é uma maravilha, né? Eu tive MEI também por um tempo já quando eu fui freela no Brasil e é muito bom porque não tem erro, né? É uma Exato. mensalidade, aquilo ali. Se você não atingir, ele não ultrapassar o limite, é isso aí e tá acabado, né? E tá, é É isso. muito fácil. Mas, enfim, eu acho que é isso, Mari. Assim, as dicas de ficar atento é difícil, mas falem com pessoas e deem uma pesquisada. Mas é de fato moda na parte comercial e business dá mais dinheiro que editorial, né? Então, por exemplo, um release de uma marca para você fazer é um texto mais caro, que você consegue cobrar mais caro do que uma matéria jornalística, por exemplo. Então, é preciso, assim, a gente saber essas distinções de como, dentro da moda, a gente tem várias áreas e como as coisas são precificadas, enfim, pra gente não... Sim. Tem um grupo de profissionais de design, marketing aqui da cidade que eu moro, de Toronto, brasileiros, que montaram um grupo no WhatsApp há um tempo atrás já, que se chama Brains, porque BR, Brains, né? que legal. Aham. E o pessoal se ajuda muito, assim. E essa semana eles começaram uma discussão sobre o salário, até por isso que eu trouxe essa pergunta aqui, também porque eu tenho muita curiosidade, né? Se algum dia eu realmente decidir migrar para essa área de jornalismo de moda, em saber como cobrar. E eles estavam falando que, às vezes, a gente tem essa visão de que discutir salário é antiético, mas na realidade, aqui no Canadá existe uma lei falando que não é ilegal falar sobre salário. Então, se alguma empresa quiser falar que você está fazendo algo errado, a empresa está errada, porque não é ilegal. Eu não sei se no Brasil também tem alguma lei assim, eu vou pesquisar, e aí depois eu coloco um update aqui. Mas, assim, como você falou, é tabu, mas quanto mais a gente discutir, menos se torna tabu, né? Mari do Futuro passando aqui para fazer um update para vocês sobre aquela lei que eu comentei ali que era do Canadá. A lei, na realidade, da província de Ontário, que é o estado que eu moro aqui no Canadá. E eu coloquei aqui para vocês nesse vídeo uma cópia do pedaço dessa lei do próprio site do governo de Ontário, falando que o empregador não pode proibir o funcionário de falar sobre o seu salário. Exato, exato. Tem uma influenciadora que eu sigo, ela chama Beatrice, @Beatrice. Eu já fiz um curso com ela, ela é jornalista também, ela trabalhou na Glamour e na Vogue durante um tempo. E de vez em quando ela traz esses assuntos de tipo propostas, enfim, absurdas que ela recebe. Tipo, ela falou até com a gente no curso sobre essa questão salarial e falou preços mesmo, cara. Tipo, a gente já pagou isso pra fulana, já pagou isso pra ciclana, tipo, abrindo o jogo mesmo, porque as pessoas não abrem. E uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui, Mari, eu ainda tô tentando descobrir, né? Tô meio que vendo aqui, avaliando o terreno de como é o mercado de moda em Londres. Mas uma das coisas que eu percebo no Brasil é que o brasileiro, ele não gosta de pagar, ele não gosta de gastar o dinheiro, entendeu? Então, assim, o que você conseguir fazer na permuta e na brodagem, tá tudo certo. Em projetos comerciais, né? Mas, assim, aqui, uma experiência que eu tive, por exemplo, eu peguei um freela, um job de um dia. Essa história tá bem engraçada, tá até no meu Instagram, assim, eu relatei lá. Eu fui dar uma entrevista pra escola pra National Film and Television School, aqui da Inglaterra, e era uma pauta sobre a relação do filme Matrix com a moda. E foi muito engraçado, quando eu apliquei pro job, eu pensei que tipo, se falaram, uma entrevista, a gente precisa de um fashion specialist, então, tipo, tô indo, né? Eu pensei que ia fazer a entrevista, tanto que eu tava trocando e-mail com eles, falei, não, então, vocês podem me dar detalhes sobre o entrevistado e tal, pra eu apurar antes, né? Fazer tudo que você fez aqui antes, né? Pra me preparar. Não, Raquel, é você que vai ser entrevistada. Eu falei, o quê? Tipo, aí eu mostrei pra minha amiga, eu falei, eu li errado? Tipo assim, eu interpretei errado, porque não é possível. Ela, não, Kel, eles querem te entrevistar. Eles, não, Raquel, a gente tá te pagando pra você ser a especialista que vai comentar. E eu fiquei assim, eu falei, peraí, eles estão me pagando pra eu falar? Tipo, porque pra mim, eles iam me pagar pra eu entrevistar uma pessoa, mas é só pra eu comentar, pra falar minha opinião?
E aqui é muito assim. E aí, tanto que eu falei com uma amiga minha que trabalha com TV e cinema e tal, e teatro. E eu falei assim, amiga, isso não é estranho? Tipo, é comum isso aqui? Ela falou, Raquel, aqui se aparece um fio de cabelo seu em uma tela, ou se você gasta 2 minutos pra fazer alguma coisa, eles estão te pagando. Porque é a tua imagem e é o teu tempo. Então, assim, eu ganhei, vou até abrir, eu ganhei 115 libras por 3 horas. Assim, levou o dia inteiro porque era 1h30 da minha casa, 1h30 pra voltar, mas eu fiquei 3 horas lá. Então, assim, o total, vamos botar aí 6 horas, 115 libras. E eu falei assim, gente, convertendo pro real, eu falei, eu tô rica, é isso. Eu falei, eu não cobro menos que isso, meu Me amor. chama pros Me próximos. chama pros próximos. E foi muito legal, assim, porque eu percebi muito uma coisa que eu não tinha vivido ainda. Eu falei, caraca, tipo, estão me pagando pra eu falar, sabe? Eu sou uma profissional qualquer, eu não sou apenas uma convidada, assim. Dá um E, boost na nossa confiança, né? Eu vi as exato, fotos que exato. você se preparou com todo o teu outfit, né? O teu look que Foi, você ia nossa, foi uma combinar ali com o saga. tema. Eu também Foi sou uma dessas. saga. Eu lembro que uma vez, quando eu fui apresentar minha primeira coleção, eu era estilista júnior lá na Malve. Uhum. O primeiro tema da coleção que eu ia apresentar era navy. E aí eu fui usando uma saia listrada. E eu era bem novinha, assim, saia listrada azul marinho com branco, né? E eu acho que foi algo assim meio sem querer, sabe? Tipo assim, tava na minha cabeça que o tema era navy, eu coloquei. Não foi intencional, mas no fundinho foi. E aí chegou lá o diretor do nosso setor e a primeira coisa que ele falou foi: Olha, essa menina tem futuro, ela veio combinando aqui com o tema, isso é marketing, gente. E aí eu falei: Nossa, ganhei o primeiro Ai. elogio. Assim, lá eu com os meus 18 aninhos, 19 aninhos, Uhum. né? Ganhei o elogio do diretor do setor, cara. Tô no caminho certo. E aí, a partir desse momento, a chave realmente acendeu. Eu falei: Olha, isso aí é legal. Você ter essa preocupação com o que você tá vestindo, com o tema que você vai apresentar, ou com o evento, né? É muito Super. importante, mesmo que não te peçam isso, né? Algo seu mesmo que você decidiu fazer. Não, exato. Você falou de navy, eu tô aqui até temática no seu tema. Mas eu até mandei uma mensagem pra uma amiga minha que é consultora de estilo, que a gente já trabalhou junta. Eu falei assim, Rosa, pelo amor de Deus. Assim, eu sei que você podia fazer eu podia estar te pagando aqui pra fazer um personal styling pra esse dia, mas eu tô desesperada, não tenho roupa. Eu saí por Londres assim, tipo, gente, eu preciso. E aí a história foi, né? Eu queria mó um tema meio Matrix, um negócio assim, presença. Só que aí eles me falaram, Raquel, você não pode ir de preto, porque você não pode nem de preto nem de branco. Eu falei, vocês estão de sacanagem, né? Eu comprei um trench coat sleeveless aqui, sem manga, maravilhoso. Eu vou de preto sim. Aí eu cheguei, fui elogiada, amaram minha roupa. Falaram, nossa, está ótimo e tal. Tem o sobretudo por cima, mas está com um tom de uva por baixo. Enfim, no final, menina, deu tudo certo, amaram. E é isso, a roupa que a gente veste é realmente uma mensagem, né? A comunicação, certeza. a mensagem Muito que a gente quer importante. passar. Raquel, quem que te inspira na comunicação de moda ou no jornalismo de moda? Ai, tem tanta gente. Eu acho que. Bom, começando de fora para depois ir pro Brasil, mas tem alguns nomes. Eu admiro muito a Suzy Menkes como profissional, assim. Principalmente pelo fato de ela não ser, ela é um personagem, ela é caricata, mas ela não é aquele estereótipo que a gente espera de uma pessoa que trabalha com moda, assim. Eu acho que esse é o segredo também. Você não precisa se emperequetar, você não precisa estar coberta das tendências e ter o melhor cabelo, a melhor maquiagem, o melhor, sabe? Você tem que, lógico, se vestir bem, porque é uma mensagem ali que você passa, mas eu acho que a Suzy Menkes, ela tem licença poética pra ela fazer o que ela quiser e usar a roupa que ela quiser, mas eu acho o texto dela maravilhoso, ela faz umas conexões, assim, absurdas, é um texto muito difícil de ler, mas, enfim, espero chegar no nível dela um dia, eu admiro muito ela. E tem outros, Tim Blanks,
Quem mais? O próprio, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, o Ahmed, é Imran Ahmed, do BOF, né, do Business of Fashion. Enfim, tem esses nomes internacionais, mas enfim, Brasil, própria Costanza Pascolato, Giovanni Frasson, que é meu editor hoje em dia. Eu aprendi muito com ele. Na verdade, ele e a Alexandra von Bismarck, que são meus mentores hoje em dia, e que me prepararam para estar aqui. Eu acho que eu não teria o olho que eu tenho hoje e a sagacidade que eu tenho hoje para fazer o meu mestrado se não fosse por eles, assim. Eles me ensinaram muito, 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 muito. Eu sou muito honrada de ter eles comigo. E, enfim, Silvia Rogar também, que foi minha mentora bem no iniciozinho, assim. Tanto que eu já, não sei se ela lembra, mas ela deve lembrar assim, das mensagens que eu falava: Sil, eu preciso fazer um teste, eu preciso fazer um texto aqui, uma proposta, quanto que eu cobro? Eu não sei quanto eu cobro. E ela, não, deixa eu te ajudar e tal, enfim. Então ela ficou bem presente ali no período que eu tava no Correio Brasiliense ainda, e fiz bastante curso com ela também, todos os cursos que ela dava eu fazia. E Renata Pisa, enfim, que é outra super jornalista de moda e que ela tem uma linguagem super poética, eu adoro os textos dela. Eu tenho muito repertório textual, sabe, Mari? Então eu procuro pessoas, assim, pra me inspirar no jeito que elas escrevem, mesmo que seja em palavras ou em imagens. Então, essa parte que é a comunicação como um todo, né? Que nem você perguntou. Mas é isso, são jornalistas e diretores criativos que tem vários outros, mas são os principais aí que estão presentes na minha vida hoje. Adorei, muito bom. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, que te ajudado mais ainda? Por que eu pergunto assim, mais ainda? Porque é uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu tô feliz aonde eu tô hoje. E se eu tivesse mudado qualquer coisa lá no passado, eu não ia estar aqui, eu acho. Então, essa pergunta é algo pra ajudar muito quem quer seguir um caminho parecido. E basicamente é isso, assim, tipo, o que queria te ajudar a chegar mais longe ainda? Cara, a pergunta é difícil, assim. É porque eu não gosto de falar, assim, um arrependimento, sabe? Sim, sim. É Porque só eu algo acho que que iria, assim, ser um boost, algo a mais. eu acho que eu não tenho algum arrependimento, assim, porque eu acho que é exatamente isso. Tudo o que aconteceu, assim, até agora, que foram coisas surreais. Eu acho que eu tenho 26, quase 27 anos. Eu acho que o que eu já experienciei foi meio fora do normal, assim, de É questão inspirador mesmo, muito. de contatos e do tudo que eu vivi, da experiência que eu tive, da liberdade enfim, de estar ali cobrindo moda desde cedo. Isso me ensinou muito, porque eu não aprendi em sala de aula, eu aprendi fazendo, literalmente sozinha numa sala de desfile. Então, isso te enriquece muito. Então, eu acho que todos os riscos que eu tomei e todas as caras de pau que eu tive, eu não me arrependo. Mas eu acho que eu não sei se isso me faria chegar mais longe. Talvez sim. Mas eu acho que eu diria pra mim mesma ali atrás pra eu não ter tanta pressa. Eu acho que em alguns momentos eu tive muita pressa por essa afobação que é da nossa geração mesmo, né? De tipo assim, só se vive uma vez, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, de fato a gente não sabe, mas são estágios da vida que a gente precisa seguir e a gente não precisa correr agora. Tipo, não tem. E eu acho que eu lido com ansiedade, a nossa geração como um todo, né? Ansiedade e depressão. São esses dois extremos. E eu já estive ali nos dois. E eu acho que vem muito dessa pressa da gente de tipo assim. Beleza, agora, né, eu sou um jovem adulto, eu preciso ir, eu preciso correr, senão eu vou ficar pra trás. E aí você acaba pulando estágios que você poderia ir com mais calma, sabe? Eu acho que, de novo, eu não faria algo diferente do que eu fiz, mas eu acho que eu levaria isso dentro da minha mente de uma forma diferente, sabe? Do tipo, relaxa, você tá vivendo isso agora, mas assim, não tenha pressa, sabe? No sentido de também, eu preciso me conectar com aquela pessoa porque essa é a única chance e eu dependo dela pra chegar onde eu quero. Você não depende de ninguém pra chegar onde você quer.
eu costumo falar que eu só dependo de Deus pra chegar onde eu quero, e se for o lugar que ele quer que eu chegue também, então ok. Mas você não precisa ali ter aquele, tipo assim, como se fosse a tua última chance, sua última oportunidade e pronto, tudo acabou, sabe? Então, levar as coisas com mais calma, com menos pressa. Tenha a sua experiência de estagiário, é pra você ser estagiário. A sua experiência de repórter é pra você ser e agir e ser pago como um repórter. E aí depois você vai crescendo, né? Você vira editor, e aí depois editor sênior, e depois diretor. Então eu acho que pular etapas, eu acho um pouco perigoso. Então vamos com calma que tem hora pra acontecer, tudo. É uma coisa que vem realmente com a maturidade, né? Porque é difícil Exato. colocar na cabeça da gente quando é novinho lá. A gente ouve isso de muita gente, né? Os nossos pais, os nossos amigos que são de outra geração falando: não, vai dar tudo certo, relaxa, não precisa ficar tão assim, né? No final tudo vai dar certo, mas acaba só vindo com a maturidade mesmo. Exato. E é uma coisa, é um clichê, né? Que a gente ouve o tempo inteiro e às vezes a gente não. Uma coisa que eu Não odiava acredita. muito ouvir quando eu era mais nova, assim, é aquele negócio, tipo, aproveita. Ai, aproveita a vida, aproveita que tá novo, aproveita que é o início de namoro, aproveita isso, aproveita aquilo. Eu falava, gente, o que é aproveitar? Sabe? Tipo, aproveitar pra cada pessoa é diferente, sabe? Tipo, eu não entendia, até hoje eu acho que eu não entendo isso, tipo, de falar, ai, aproveita esse momento, porque cada pessoa tem um referencial diferente, né, pra como se Exato. aproveitar a vida, né? Exato. Uma coisa que eu sempre falo também, refletindo aqui sozinha e com os amigos, é assim, quem que ama mais a vida? É a pessoa que sai por aí fazendo coisas radicais e pulando de prédio e tudo mais? Ou é a pessoa que tem medo disso e tem um pouco mais de cuidado porque ela ama muito a vida dela? Uma aspiração, assim, né? Que a gente começa Sim. pirar, assim, no dia a dia. Mas é maturidade, gente. É maturidade. Eu ouvi podcast aqui, às vezes você tá aí nos seus 20, nos seus inícios de carreira, e ouve a Raquel falando, calma, tudo certo, e que sabe ajude um pouco mais a acalmar aí o coração da nossa geração Z, né? Mas É isso. muito legal. Vamos agora pro nosso quadro Fashion Library, a biblioteca da moda na mochila. Ai, Deixa aí pra gente algumas dicas de livro, série ou filme que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. tô olhando aqui pra cima pra ver se tem. Os meus 50 livros que eu vou indicar. Ai, socorro! Que eu trouxe livro e ainda comprei mais coisa, né? Mas, enfim, eu acho que a minha primeira indicação sempre, que eu falo sempre, principalmente que para quem quer escrever sobre moda, é um livro que ele não é de moda. E ele é de um autor, de um jornalista, na verdade, que ele chama Gay Talese. E o livro chama Fama e Anonimato. É um livro que me foi apresentado na faculdade, na disciplina de jornalismo literário. E eu amo esse autor e esse escritor porque ele foi um dos precursores do que a gente chama de novo jornalismo, né? Que é do jornalismo literário, que você usa ferramentas e artifícios da literatura para você narrar uma notícia. Então, são notícias grandes, né? Então, por exemplo, a New Yorker e a Piauí no Brasil, que são publicações editorialmente parecidas, usam esse artifício de jornalismo literário e é um tipo de texto que você consegue colocar muito na moda. Então, para quem quer, enfim, gosta de escrever, quer atuar como jornalista ou escritor, eu recomendo muito esse livro. Ele perfilou a cidade de Nova York, ou seja, ele personificou a cidade de Nova York e entrevistou, enfim, falou sobre anônimos. Por isso que eu gosto muito dessa coisa do anonimato e da fama, sabe? Porque ele passeou muito por ali. Eu acho que é isso, é você observar tanto quem tá no holofote quanto quem tá fora dele. E ele é muito reconhecido também por um perfil, um dos perfis mais famosos que ele fez, que chama Frank Sinatra Está Resfriado, que ele fez um perfil do Frank Sinatra sem falar com o Frank Sinatra. E é maravilhoso, é maravilhoso. Eu indico muito, tem esse perfil disponível, assim, o PDF disponível na internet, mas eu sugiro comprar o livro, porque é uma compilação dos textos dele. Que mais? Eu tô mergulhando muito na moda masculina, porque meu projeto, eu não falei o tema, mas ele é voltado pra moda masculina. Então, recentemente eu comprei esse livro aqui até que eu mostrei, que chama Men's Fashion Reader,
que ele é uma compilação de artigos acadêmicos só sobre moda masculina, na verdade sobre corpo, masculinidade e estilo. Para os acadêmicos, para quem gosta de algo mais profundo, eu comprei na Amazon mesmo, enfim. Eu tô gostando bastante desse livro. E, cara, Moda, uma Filosofia, do Svensson, é um super livro se você quiser ter uma base de moda como ciência social. A Batalha de Versalhes, da Robin Givhan, que é um baita livro de história que fala sobre a Batalha de Versalhes em 73, que aconteceu no Palácio de Versalhes, em Paris, e fala justamente da época em que a alta costura foi decaindo e o prêt-à-porter americano foi emergindo. E aí foi essa batalha, foi literalmente uma competição, né, um desfile dos americanos versus os parisienses. Então foi o prêt-à-porter versus a alta costura, e a Robin Givhan, que é ex-crítica de moda do Washington Post, que escreveu, e é maravilhoso, é uma aula de história, eu recomendo super esse livro. E, acho que tá bom. Tá ótimo, já, nossa, já. A Biblioteca da Moda na Mochila ficou cheia aqui, adorei. Não conheci, não li ainda nenhum deles, vou colocar na minha lista aqui. E adorei tua dica sobre jornalismo de moda, focado no jornalismo de moda, porque eu tenho bastante interesse sobre o tema, né? Então, certeza que eu vou ler esse livro. Agora vamos para o nosso próximo quadro, que é Pra onde que você levaria sua mochila? Me conte 3 cidades favoritas que você já conheceu ou que quer conhecer. Uma pra trabalhar, uma pra visitar e outra pra se aposentar. Nossa, Mari, eu escutei os outros podcasts e eu nem me preparei pra esse quadro. Eu tava assim, tipo, sabe? Vamos na emoção agora. Vamos na emoção. Enfim, tá. Então, calma. São 3 cidades, uma pra trabalhar. Outra pra visitar e uma pra se aposentar. Pra me aposentar. Tá, então a primeira pra trabalhar seria... Cara, eu acho que seria Londres ou São Paulo. Eu posso ficar aí no meio do caminho, eu posso preparar 2 mochilas e ficar um ano em um e um ano no outro. Pode. Eu acho que eu conheço... São Paulo tem muito essa coisa do trabalho pra mim, porque eu ia muito de Brasília pra São Paulo quando eu trabalhava no jornal, tipo, muito. Era, tipo, umas 6 vezes por ano, eu tava viajando, na faculdade ainda. Então, tem muito essa... E eu tenho muitas memórias da cidade. Então, acho que eu levaria tanto pra lá, quanto pra cá também. Deixaria minha mochila aqui e, enfim, ver o que a vida, né, me daria aí. Pra visitar Nova York, que é o meu sonho e eu nunca fui, por incrível que pareça. Eu conheço as 3 outras capitais da moda, mas eu não conheço Nova York ainda. E é o meu sonho. Eu tava com uma viagem marcada em 2018 pra ir, assim, mas foi um super drama, porque eu tive um problema de saúde, eu ia pra Fashion Week, e aí eu tive, tipo, literalmente cancelar tudo 5 dias antes. Então, meu sonho ainda tá na minha lista, vou realizá-lo em breve, não sei quando, mas em breve. Quando vier pra cá, me avisa, porque qualquer desculpa pra ir pra Nova York, eu tô topando. Se soubesse ali, é isso, tá eu pertinho. pego o ônibus e me jogo pra Nova York. Qualquer desculpa que eu tenho pra lá, agora eu tô indo. Não, e minha irmã tá morando nos Estados Unidos agora também. Eu tô assim, louca pra visitar ela, pra ter uma desculpa também pra ir pra Nova York. Mas... E uma pra me aposentar... Cara, algum lugar da Itália, ou ali na Toscana, ou alguma vila italiana, sabe? Eu sou apaixonada pela Itália, porque eu acho que, assim, por mais que eu não fale italiano, só sei algumas palavrinhas, assim, italiano, mas é um lugar que você come bem e você vive bem. E principalmente a questão da comida, assim. Uma das coisas de Londres é que odeio a comida daqui. E eu fico caçando comida brasileira pra eu tentar fazer, assim, mas eu não gosto da culinária inglesa, é tudo muito sem sal, enfim, sem tempero. Então, Itália, pra mim, é o paraíso, assim. Você come bem em tudo. Você vai pra uma esquina, tipo... Você nunca viu... O restaurante é desse tamanho, você vai comer super bem. Então, eu acho que esse é um dos meus sonhos de aposentada, sabe? Tipo, viver num lugar tranquilo, com comida boa. Adorei, perfeito. E uma taça de vinho, né? Com certeza. Raquel, quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Eu acho que, por enquanto, pelo Instagram... Ou pode me mandar DM, enfim, que eu sempre respondo, tento responder todos. Mas meu e-mail também eu não sei, eu acho que ele tá disponível no Instagram, mas enfim, caso alguém queira, Raquel com CH, sabino.imprensa@gmail.com. Eu tô sempre online no meu e-mail também, então
se quiser algo mais longo, enfim, só mandar um e-mail por aí. Não recomendo o WhatsApp, porque eu sou meio doida do WhatsApp, eu deixo para coisas mais pessoais e eu demoro um pouco para responder também. Então, Instagram e e-mail. Raquel, estamos chegando ao fim da nossa viagem pela sua história. Quero te agradecer por ter aceitado o meu convite novamente. Adorei a conversa contigo, acho muito inspiradora. Para mim, consegui absorver bastante informação boa aqui para mim, que quero ser sua aspirante aí no jornalismo de moda, né? E muito obrigada, muito sucesso na tua trajetória. E quem sabe um dia a gente pode se encontrar aí ou em Londres ou em Nova York, não sei, pelo mundo, né? Ai, Mari, eu que agradeço, imagina, foi um prazer estar aqui com você, que nem eu te falei, meu primeiro podcast, eu tô super animada, brigadão pelo convite, que nem você falou, assim, uma inspiração pra mim também, adorei conhecer seu projeto, é um projeto super necessário, assim, eu acho que a gente falar sobre certas coisas que, enfim, estão fora ali do estereótipo, das expectativas, né, do imigrante, principalmente do imigrante na moda, que é outro rolê, é outro esquema. Então, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, que você tenha muito sucesso daí pra frente. E é isso, obrigada mesmo pela oportunidade. Com certeza, a gente se encontra ou em Londres, ou em Nova York, ou em outro lugar. A gente pega a mochila e se encontra aí no meio do caminho. Adorei, obrigada a você. Gente, então mande suas perguntas para Raquel sobre jornalismo de moda, sobre vida em Londres. Se vocês tiverem perguntas para mim, vocês já sabem, né? O Instagram é @modanamochila. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio, então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão de seguir e dar 5 estrelas. Então vai lá, clica ali para ajudar a gente. E muito obrigada por terem ouvido. Beijinhos e até a próxima!